Gente, boa noite. Paz seja convosco. Nós vamos ler aqui 1 João, capítulo 2, verso de número 28. 1 de João, capítulo 2, verso 28, eu leio assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, meus caros irmãos, embora o assunto relacionado à vinda de Jesus tem sido assim um assunto bem massificado nesses últimos dias, hoje à noite eu queria fazer algumas considerações nesse sentido. Eu vou começar, irmãos, falando um pouquinho da minha experiência pessoal. A primeira vez que eu ouvi sobre a volta de Jesus foi no ano de 1969. Foi a ocasião que eu tive a oportunidade, juntamente com meu pai, de ouvir o Evangelho, de entregar minha vida para Jesus e de sermos, naquele período, batizados. Então, naquela época, nós ouvimos pela primeira vez sobre a volta de Jesus. E de lá para cá, os anos foram passando e nós continuamos ouvindo. E de um certo tempo para cá, começamos a pregar sobre isso. Já se passaram mais de 50 anos e Jesus ainda não voltou. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala um pouquinho sobre isso. E ele diz assim no capítulo 3, nós vamos olhar aqui alguns versículos, versos 3 e 4, 2 Pedro 3, 3 e 4, a princípio. Ele diz assim: Virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo suas próprias paixões e perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Agora nós vamos para versos 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro relata essa questão, essa arguição crítica de alguns elementos desprovidos de respeito e de fé em Deus, questionando sobre a vinda de Jesus. E aí Pedro diz: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a consideram tardia. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então esta premissa vale para nós hoje também. O Senhor tem dado oportunidades para constantes reflexões, seja por parte daqueles que não professaram Jesus ainda, seja por parte daqueles que são crentes de carteirinha. Então hoje à noite nós queríamos considerar um pouquinho sobre isso. Os anos têm passado, mas a promessa da volta continua. Moisés, escrevendo lá no relato de Números, no capítulo 23, ele diz que Deus não é homem para falar e não cumprir. Êxodo 23, 19. Jesus falando
Segundo o relato de João, no capítulo 14 do Evangelho, ele diz, olha, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar. Então há uma promessa da volta do Senhor. Durante esses anos todos, eu tive oportunidade, eu tive acesso a um dos maiores compêndios musicais, chamado Cantor Cristão. E há lá um cântico, um hino, cuja estrofe diz assim: já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Este hino foi escrito há centenas de anos atrás e já apontava para a volta do Senhor. Jesus está então voltando. E alguém vai dizer, mas de novo a mesma história. A promessa vai se cumprir. O profeta Amós, no capítulo 4, ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. O profeta chamava a atenção já para o povo de Israel. E tudo que nós precisamos, irmãos, é nos preparar para esse momento. Momento que nós não conhecemos a data. O apóstolo João, no texto inicial que nós lemos, ele diz assim: nós precisamos ter confiança para nós não nos envergonhar na vinda do Senhor. E nós podemos projetar os nossos olhares e pensamentos para a parábola das virgens. 5 delas estavam esperando o Senhor, porém não estavam preparadas e foram frustradas porque não estavam preparadas. Muitos cristãos nominais vão se surpreender. Então hoje à noite o objetivo é chamar a nossa atenção para esta grande verdade da volta e ficar atentos aos sinais. No capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntaram para Jesus: quais sinais haverão da tua vinda? E Jesus começou a explicar para eles: olha, haverão alguns sinais que vão ajudar vocês a identificar a proximidade da minha volta. E isso nos remete então para uma mulher grávida, prestes a dar à luz. E eu tenho que dizer isso, né? Eu tenho que dizer que as contrações servem para orientar os pais, para avisar da proximidade da chegada daquela criança. Agora, os pais vão observar ou não? Vão identificar ou não? Vão se dar avisados ou não? Isso é uma escolha deles. Então, irmãos, Jesus falando então, no capítulo 24 de Mateus, ele diz: olha, alguns sinais vocês vão perceber. Ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, ele fala de levante de nação contra nação. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar em quase todos. E ele fala também, irmão, sobre apostasia. Apostasia tem a ver com um sutil afastamento da sã doutrina. A sã doutrina tem a ver com aqueles ensinos puros e sadios que emanam da Escritura. E aí o apóstata,
vai fazer um leve desvio da pregação verdadeira. Tão sutil que muitas pessoas não vão nem perceber. É por isso, irmãos, que nós precisamos ficar atentos, vigilantes em estado de alerta, prestando atenção a estes sinais preditos por Jesus para nossa orientação, para que de posse deles nós possamos nos preparar. E receber Jesus como Salvador nos garante a vida com Cristo. Mas não é tudo, porque a partir da nossa decisão por Jesus Cristo, nós começamos uma nova empreitada na presença do Senhor, com um alvo para alcançar, com uma tarefa para cumprir. Então, estar preparado significa estar perto do Senhor, desenvolvendo uma vida de intimidade com Ele. É isso que o apóstolo João diz: permanecei nele. O autor de Provérbios, no capítulo 27, ele diz que o prudente, quando é informado, ele se desvia do mal. Mas aquele que é simples, aquele que é ignorante, ele vai à frente e ele sofre a pena. Ezequiel, no capítulo 33, a partir dos primeiros versículos, ele fala do papel do atalaia, da importância do atalaia e a sua função de tocar a trombeta para avisar a proximidade do inimigo. E ele diz assim: aquele que se dá por avisado e foge, ele vai salvar a sua vida. Mas aquele que ignora o toque da trombeta vai sofrer a pena. Então, irmãos, é importante nós atentar com prudência para os sinais que Deus está nos dando. Eu quero convidar que façamos a leitura de Lucas no capítulo 21. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Eu quero com isso, então, concluir a minha fala. Verso de número 36. Ele diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que vêm, que hão de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, irmãos, o desafio nosso é estarmos vigilantes, seguindo as orientações que a Bíblia nos dá, para que nós possamos permanecer em pé na presença de Deus e para que nós possamos nos safar de todas essas coisas que hão de vir sobre a terra. E a única maneira, irmãos, é observar, entender os sinais e seguir as orientações dadas pela palavra de Deus. Então, a palavra de ordem é: vigiai em todo tempo em oração. Que o Espírito do Senhor, então, nos ajude a entender essas verdades, a identificar esses sinais da volta do Senhor e a permanecermos nele, intimamente ligado com Ele. Intimamente desenvolvendo uma vida de vigilância, de oração e de comunhão com Deus. Que assim seja conosco, então. Em nome do Senhor Jesus. Amém.